Olá pessoal, vamos falar hoje de balanço energético. Bom, imagina que a gente tem um calorímetro fechado, um calorímetro como se fosse uma caixa térmica, por exemplo, fechada de forma que não deixe entrar calor ou sair calor do sistema. Então as trocas de calor vão acontecer exclusivamente entre os corpos que estão dentro do calorímetro e possivelmente entre o próprio calorímetro. Então a gente vai colocar aqui dentro do calorímetro um corpo A, que está uma temperatura alta, θA, e um outro corpo B, que está uma temperatura baixa, θB. Se a temperatura do A é maior que a temperatura do B, o calor flui espontaneamente do de maior temperatura para o de menor temperatura, de A para B, e também para o calorímetro, certo? Então, na realidade, a gente tem a troca de calor entre os três corpos, entre o A, o B e o calorímetro. A gente tem que analisar quantos corpos vão participar das trocas de calor. Nesse exemplo aqui são 3. Então, o A, o B e o calorímetro. Então, você vai pegar, são 3 corpos, você vai somar o Q do A, o Q do B, o Q do calorímetro igual a 0. Agora, em muitas situações, os problemas falam que o calorímetro é ideal. Se o calorímetro for ideal, o que significa isso? Significa que ele não vai participar das trocas de calor, significa que ele não vai variar a sua temperatura, ele não vai roubar calor do sistema ou ceder calor para o sistema, ele não participa das trocas de calor. Ou às vezes o problema fala, o calorímetro tem capacidade térmica desprezível, então você despreza o calorímetro se ele te falar que ele não vai participar das trocas de calor. Se ele não participar, a gente vai ter somente 2 corpos, o A e o B. Então a gente vai ficar com A mais o B igual a 0. Então, o que seria o calorímetro, o que seria o A e o B? Vamos fazer um exemplo. Inclusive, tem um resolvido que eu vou fazer na sequência. Vamos imaginar que o nosso calorímetro é uma xícara de café. O corpo A, quente, é um café. E o corpo B, frio, é um leite gelado. Então, a gente vai pegar e misturar café quente com leite gelado na nossa xícara, que é o nosso calorímetro. As trocas de calor vão acontecer entre os 3 corpos. O café, que está a uma temperatura maior do que os outros 2 corpos, o café vai perder calor para o calorímetro, para a xícara, e também para o leite. O leite, como está a uma temperatura menor, ele vai receber calor do café e vai aumentar a sua temperatura, assim como a xícara, ela vai aumentar a temperatura por receber calor do café. Então, no final, a gente vai ter um equilíbrio térmico dessas 3 substâncias, da xícara, do café e do leite. Tudo vai estar a uma temperatura de equilíbrio, né? A temperatura da mistura dos 3. Então, vamos supor que você quer tomar o seu café com leite a uma temperatura de 60 graus, por exemplo. Quanto de café você tem que colocar e a qual temperatura, e quanto de leite você tem que colocar, a qual temperatura, para que você chegue na mistura aos 60 graus que você quer tomar. Então vamos fazer um exemplo desse tipo de café com leite. Uma xícara contém 30 ml de café a 60 graus. Qual a quantidade em ml de leite frio, cuja temperatura é de 10 graus, que devemos despejar nessa xícara para obtermos uma mistura de café com leite a 40 graus? Considere as trocas de calor apenas entre o café e o leite e os seus calores específicos iguais e suas densidades iguais a 1 grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então, se a gente tem 30 ml, a gente tem 30 centímetros cúbicos, certo? Como a densidade vale 1, a gente tem 30 ml, a gente vai ter 30 gramas, certo? Então, vamos lá. Quantas substâncias vão participar das trocas de calor? A gente tem café e leite. Ele falou da xícara, mas ele não deu nenhuma informação da xícara, como capacidade térmica, temperatura inicial. Então, a gente vai desprezar as trocas de calor com a xícara. Vamos considerar que é uma xícara ideal, que é um calorímetro ideal. Então, são 2 substâncias, 2 corpos que vão trocar de calor, o café e o leite. Aqui, a gente não tem nenhuma mudança de estado físico, tá? Então, a gente tem apenas a equação fundamental da colorimetria.
MC delta θ para o café, MC delta θ para o leite. Aqui a massa de café, a variação de temperatura do café. Esse calor específico aqui é igual tanto no café quanto no leite. Ele falou isso no enunciado, então eu vou deixar o mesmo valor de Czinho. Não especifiquei qual é Czinho do café ou leite, deixei o mesmo C para os dois. Massa, novamente, a gente tem 30 ml. Como a densidade é 1 grama por ml, 30 ml você tem 30 gramas. Então a massa de café é 30 gramas. Calor específico C, a gente não sabe. Variação da temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico de tudo no final, vai ficar 40 graus. Ele falou isso, que a temperatura da mistura de café com leite vai ser 40 graus. Menos a inicial do café, que era, olha lá, 60 graus. Mais a massa do leite, que é o que a gente vai descobrir. Calor específico do leite, que é C, é igual ao do café. Variação da temperatura final, 40 graus, temperatura de equilíbrio térmico da mistura. Menos a inicial, que é 10 graus, a temperatura inicial do leite. Somou tudo igual a zero. Então aqui a gente tem um sinalzinho de menos 20, aqui vai dar 30. Então dá menos 600 vezes o calor específico. Só troquei o número aqui de posição, passei ele na frente das letras, 30 massa vezes calor específico. Esse número está negativo, menos 600 Czinho, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai positivo. Olha lá, ele não deu o calor específico, falou que eles são iguais, a gente cancela eles. Se eles têm o mesmo valor, sumiu o calor específico. Passa o 30 dividindo, 600 dividido por 30, 20 gramas. Essa é a massa de leite, 20 gramas. Mas, novamente, como a densidade tanto do café quanto do leite é 1 grama por ml, se você tem 20 gramas, você tem 20 ml, ou seja, você tem 20 centímetros cúbicos, né, de leite. Então, a resposta é 20 ml de leite é a quantidade que você tem que colocar no café para que a temperatura fique no final a 40 graus Celsius. Mais uma questão, essa questão aqui é do Enem. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus. Qual a razão? Razão é divisão entre a massa de água quente e a massa de água fria da mistura para um banho a temperatura ideal, a temperatura de 30 graus, que é a temperatura que ele quer tomar o banho. Então, quais são as substâncias que vão trocar de calor aí? São duas, é uma água quente e uma água fria. Vai pegar uma água que está a 70 graus, vai misturar com uma outra água que está a 25 graus e ele quer uma mistura a 30 graus. Não tem nada de calorímetro aí também, não falou nada de onde que vão acontecer as trocas de calor, não deu nenhuma informação, então somente é o calor da água quente mais o calor da água fria, somou igual a zero. Massa de água quente, calor específico, variação de temperatura, massa de água fria, calor específico, variação de temperatura, somou igual a zero. Passei isso tudo, passei para o outro lado, ele vai para o sinal contrário, negativo. Aí a gente pode cancelar o calor específico é igual, água quente ou água fria tem o mesmo valor de calor específico. Joga aqui, no lugar da variação da temperatura, final menos inicial. Final de equilíbrio térmico, a temperatura da água do banho vai ser 30, a temperatura inicial da água quente é 70. Temperatura final, novamente, 30, temperatura de equilíbrio térmico, menos temperatura inicial da água fria, 25 graus. Então aqui a gente vai ter um negativo, sai 40 negativo, menos 40 vezes a massa de água quente, e aqui 5 positivo, mas tem o sinal de menos, né? Fica menos 5 vezes a massa de água fria. A pergunta do problema é a razão entre a massa de água quente
e a massa de água fria. Então a gente tem que ter no final massa de água quente dividido por massa de água fria. É isso que a gente quer descobrir. Vamos lá. Massa de água quente dividido por massa de água fria. O que eu fiz para deixar essa igualdade, essa divisão aqui? Eu peguei os 40, joguei para o outro lado dividindo. Peguei esses 5, também joguei, né? Deixei ele aqui na verdade, joguei a massa de água fria para o outro lado dividindo. Então a massa de água fria estava aqui multiplicando 5, joguei para cá, dividi. Esse 40 que estava multiplicando a massa de água quente, joguei lá para baixo, dividindo. Então a gente tem a massa de água quente dividido pela massa de água fria, que é a pergunta, é essa razão que é a pergunta, 5 dividido por 40, que pode simplificar 5 por 40, a gente tem um oitavo. Um oitavo é 0,125. Então essa é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria, para ele ter no final a temperatura do banho em 30 graus. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí se gostou e bons estudos. Valeu!